Fala pessoal, mais um vídeo aqui para o canal, e nesse vídeo eu trago um sistema de controle PID, que é proporcional, integral e derivativo, né? O código está todo feito em Python, como vocês podem ver aqui no Jupyter. É um código, sei lá, normal, não é nada de outro mundo, não é muito grande também. Já está todo feito, já até rodei ele aqui ainda agora para ver se está tudo certo. E vou mostrar para vocês o que ele mostra como sair dos dados e tal, exportar algumas informações bacanas para a gente. E vamos lá. Bom, o primeiro passo, né, como sempre para qualquer algoritmo no Python, é que a gente precisa importar algumas bibliotecas. E no caso aqui eu importei o NumPy, o Pandas, o Matplotlib, né, para os gráficos que a gente vai gerar. E essa biblioteca aqui em especial, que é a de controle.matlab. Essa daqui é só mesma história. Pip install, tu consegue instalar ela e poder usar. Aí vamos lá para o código já em si. Aqui eu pergunto para o usuário, né, se ele quer que seja malha fechada com PID ou se ele quer que seja malha aberta. Aí ele vai me dar o input dele, né, ele vai dizer se é 1 ou 2 para selecionar o que é que ele quer. Caso ele diga que é 1, né, que ele quer a malha fechada com PID, a próxima pergunta vai ser qual é a constante de tempo que eu quero de malha fechada, né? Ele pede a razão, e a razão vai ser a constante de tempo de malha fechada sobre a constante de tempo de malha aberta do meu sistema. Aí eu entro com esse meu Rzinho aqui, que é essa razão. Vai ser o único parâmetro de projeto para esse tipo de abordagem que a gente está aqui usando para sintonizar o controlador PID, que no caso é o cancelamento dinâmico de polos. Aí nesse trecho de código aqui eu defino o meu modelo, né, do meu sistema. Eu tenho o polinômio AZ, meu polinômio BZ, meu polinômio C de Z, né? Eu tenho modelo estocástico aqui, eu tenho os 3 polinômios. Eu tenho meu período de amostragem, que para cá eu estou usando 50 milissegundos, né? Esse modelo aqui ele foi identificado de uma planta de um circuitinho eletrônico que eu tenho. Então, é um sistema que existiu, né? Aí temos aqui o delay, que no caso é só uma amostragem. Na verdade não tem delay na planta, porque esse delay é só da transformação, né, do ZOH, do método de discretização. Eu tenho o meu sinal de controle, né, máximo e mínimo, né, a minha saturação. Aqui eu só estou transformando os meus vetores que eu acabei de dizer aqui em cima para serem do tipo NumPy, né, vetores do NumPy, NPArray. Aqui eu só defino, né, os coeficientes do meu modelo, QNA1, QNA2, QNB0, B1, C1, C2. Aqui eu defino também a ordem dos meus polinômios. Eu vou precisar, né, para deixar o código mais geral lá para frente, como vocês vão poder ver. Aqui eu uso alguns comandos que são iguais no MATLAB. Para isso eu importei aquela biblioteca lá, control.matlab, para eu poder usar aqui no Python. Aqui eu defino minha função de transferência, né, discreta. Eu passo meu BZ, meu AZ e meu período de amostragem. Aqui eu vejo os polos desse meu sistema. Eu vejo os zeros desse meu sistema. E aqui eu posso plotar o mapa de polo zero desse sistema que eu acabei de definir. E aqui nesse outro comando dump g de z, eu extraio aquelas informações importantes, que no caso seria a frequência natural não amortecida, né, em rádio por segundo, o meu coeficiente de amortecimento e os meus polos. Já adiantando aqui que esse sistemazinho aqui, ele é subamortecido. Sistema de segunda ordem subamortecido. Então, o meu QC, ele é menor que 1. Aqui a gente já vem para a etapa de projeto do meu controle PID. Eu defino aqui o ganho do meu sistema, né? Novamente eu faço isso só fazendo desse gain, que é o mesmo nome do comando no MATLAB. Eu pego o meu ganho estático da planta. O meu ômega n, como eu acabei de falar, o meu QC, a minha frequência, ou a minha constante de malha beta, né? Que eu digo aqui que ela é 1 sobre n, 1 sobre ômega n. A minha constante de malha fechada, que é, como eu falei, definindo, né? Vai ser a razão que o meu
que o usuário vai dizer, vai ser o único parâmetro de projeto, vezes a minha constante de tempo de malha aberta. Aí, dado esses parâmetros, eu vou calcular onde vai estar meu polo discreto, né? Ele é calculado aqui nessa linhazinha aqui. Podem ver que depende do meu período de amostragem e da minha constante de malha fechada, né, que eu estou querendo. Aí aqui eu faço um comentáriozinho, né, que o meu polo vai ser real discreto, e quanto mais próximo do 1, mais conservador vai ser a minha lei de controle, né? Mais lento vai ser o meu sistema de controle para rastrear a referência. Aqui eu, enfim, calculo, né, os parâmetros conforme o cancelamento dinâmico dos polos, né? Eu vou ter S0, S1 e S2, e eu vou ter o meu T0, T1 e T2. Ah, mas por que tem essa galera toda aqui? É porque eu vou aplicar a lei de controle na forma RST de controlador. Para quem é de sistema de controle vai entender o que eu estou falando. Bom, aqui eu já defino, né, os polinômios do meu controlador, meu S de Z, o meu T de Z. Como é um PID, o meu S de Z é igual ao meu T de Z. E o meu R de Z é porque é um PID, né? Eu quero ação incremental. Então, quem faz essa ação incremental aqui é esse carinha, o meu R de Z. Que a gente vai ter uma lei incremental lá, daqui a pouco quando vocês forem ver. Aí, novamente, aqui eu defino as ordens dos meus polinômios, do meu controlador, do meu R, do meu S e do meu T. Aqui eu já entro para começar a simular a malha de controle e definir meus sinais de referência, perturbação na entrada, na saída, inicializar os vetores, né? Aí aqui eu inicializo o sinal de referência, defino que ele é do tipo float, que ele começa em 0, né? Uma sequência de degraus, né? Ele vem em 0, depois ele vai para 1, depois para 3, depois para 2, depois ele volta para 1. E aqui eu junto todos esses vetorizinhos para virar um vetor grandão só. Aqui eu tenho o meu número de interações, aqui eu só faço converter, né, para um número inteiro que eu vou precisar. Aqui a mesma história, eu defino a minha perturbação. Por enquanto aqui está tudo 0, né? Então não vou ter perturbação agindo na minha planta. Mas se eu quiser é só mudar o valorzinho aqui e botar uma perturbação. Aqui eu inicializo outros vetores importantes, que é o meu vetor de saída, meu vetor do sinal de controle, do meu incremento de controle, do meu erro. Aqui eu defino o vetor de tempo. Eu uso um comando aqui do NumPy Arrange. Ele começa em 0, né? Eu uso o meu TDS, né, que é o meu período de amostragem, para definir ele. E pronto, aqui está definido o meu intervalo de tempo. Aqui também eu defino, eu inicializo um vetor de ruído, né, caso eu queira. Defino a variância desse ruído. E aqui, usando os comandos do NumPy também para gerar números aleatórios, eu defino esse meu ruído, caso eu queira. Aqui ele está zerado, então eu não tenho ruído na minha saída. Podem ver que eu deixei um código bem genérico, né? Bem geralzão. Eu gosto de fazer os códigos assim. E aqui eu já vou começar nos loops mesmo da minha malha de controle. Novamente aqui eu inicializo as condições iniciais dos meus sinais. E aqui eu entro na malha de controle em si. Nessa lei de controle aqui, nesse sinal aqui, nessa linha eu tenho a minha planta. Aqui está toda a dinâmica da minha planta. Aqui a minha saída, aqui os meus coeficientes do meu polinômio A de Z, aqui os meus sinais de saída passado, né? Aqui eu tenho o meu polinômio B de Z, que está multiplicando os sinais de controle, né? Meus sinais de entrada passado também. Pode ver que eu tenho o D aqui, que é o meu delay. Então, dependendo se eu quiser mudar lá o delay, posso também, como eu falei agora, esse código está genérico, pode ter delay de 1, de 2, de 3, de 10. Aqui eu calculo o erro. Aqui nessa linha aqui de cima, né, eu calculo o meu sinal de medido, que é a saída da planta, mais o ruído ou perturbação que tiver. No caso, não tem perturbação e nem ruído, né, tá tudo lindo. E dependendo do
do que eu setei lá em cima, né, do que o usuário setou, ele vai fazer a malha fechada ou ele vai fazer a malha aberta. Para a malha fechada, eu vou ter a lei de controle PID, né, incremental, que ela está feita aqui nessa linha de comando. Esse DU é meu delta U. E eu tenho o meu polinômio T multiplicando minha referência, e eu tenho meu polinômio S multiplicando a minha saída. E aqui o sinal de controle em si, né, ele é o de K menos... Ele é o de K mais o meu delta o de K. No fim das contas, ele vai ser o de K é igual ao de K mais D de K. E aqui é meu outro laço de controle, que no caso seria a malha aberta, né? Então, se a malha aberta não tem controlador, passa direto, né? Meu sinal que entra na planta é direto meu sinal de referência. Aqui eu calculo o incremento de controle para fins de cálculo de índices de desempenho aqui embaixo. E aqui eu tenho meus limites do meu sinal de controle, né? Minha saturação. Mais do que isso, ele vai dizer que é 5, menos do que menos 5, ele vai dizer que é menos 5. Meu sinal de controle está confinado nessa faixa. Aqui eu calculo 4 índices de desempenho, né? Bastante conhecidos na literatura. Eu tenho o meu erro quadrático integral, eu tenho o meu erro absoluto integral, eu tenho a integral do meu sinal de controle, né, também, e eu tenho o meu TVC, que é a variação total do controle. Está tudo calculado aqui usando as funções do NumPy, nada de outro mundo, que depois é baseado nelas que a gente vai fazer a avaliação, se está bacana, se está ruim esse controle, se está arrastando bacana, se está melhor que algum outro projeto de controlador PID, ou sei lá, LQG, Fuzzy, algum controlador preditivo que eu pretendo trazer nos próximos vídeos também aqui no canal. E aqui nessa linha final, ele apresenta para os usuários, né, esses índices, com 4 casas decimais. Como eu tinha rodado esse código ainda agorinha, eu botei aqui, ó, como ele mostra, quer malha fechada com PID ou tu quer malha aberta? Eu botei 1 porque eu quero fazer uma malha fechada com PID. Aí depois ele vai me perguntar qual é a razão entre a malha ou a constante de tempo de malha fechada e de malha aberta, que é esse meu R. Aí eu botei aqui, ó, 4 vezes. Então quer dizer que a minha constante de tempo de malha fechada ela é 4 vezes mais lenta, né, maior do que a constante de tempo de malha aberta. Aí aqui eu mostro, né, os polos do sistema, complexo conjugado, como eu falei, é um sistema subamortecido de segunda ordem. Aqui eu tenho minha frequência, eu tenho meu coeficiente de amortecimento, né, como é um sistema sobreamortecido, eu tenho um valor de QC menor que 1, no caso é 0,16, então ele oscila bastante. E a minha frequência natural não amortecida, que está em rádio por segundo, meu ômega-n aqui é 7,35. Aqui eu tenho um mapa de polo zero, ó, tem um zerozinho bem aqui, e esses dois polos complexo conjugado, que dão toda a dinâmica do meu sistema. Aqui eu tenho os índices de desempenho já calculado para esse projeto, né, para esse parâmetro de projeto. Depois eu vou rodar de novo. E aqui nós temos para gerar o gráfico, eu ainda não rodei, vou rodar agora. Tá aqui, rodou. Ele mostra pra gente, ó, como foi a resposta desse sistema. Podem ver, como eu falei, que era uma sequência de degraus, ó, 1, 3, depois voltou para 2, depois voltou para 1. E ele conseguiu rastrear certinho como era de se esperar, né? Não tem ruído, não tem perturbação para essa simulação, mas caso eu queira que tenha, é só eu setar lá nos parâmetros em cima, como eu falei. Aqui é o sinal de controle, vocês podem ver que ele não ultrapassa meus limites, né? Ele não satura para essas referências e para essa sintonia, né, de controlador. E essa figura aqui também, quando eu gero, eu salvo ela com esse nomezinho aqui, ó, na pasta onde está esse meu código aqui. Depois eu vou mostrar para vocês, ó. PID_control.png. Aqui é só para a qualidade, né, da figura que ele vai salvar, sempre filé. Nesse outro bloco aqui, nessa outra célula, eu tenho para salvar os dados, né, se eu quiser exportar esses dados
como foi, né, esses dados aqui, meu sinal de referência, meu sinal de controle, meu sinal de saída do sistema, o meu tempo. Eu gero um data frame, né? Isso aqui, que para quem sabe Python está numa estrutura de dicionário. Depois eu gero um data frame com esse comando, que para isso tive que importar a biblioteca do Pandas. E aqui, depois que eu gerei esse data frame, eu quero exportar para o meu computador também. Vai salvar na mesma pasta, junto lá com a figura onde está esse código, com esse nome aqui, ó, PID dados XLSX. Esse index falso aqui é só para ele não criar uma coluna com índices, entendeu? Deixa ser o índice do próprio Excel mostrar. Bom, já rodei, vou mostrar depois lá para vocês. E aqui ele vai me mostrar, como eu criei, né, esse data frame, ele vai me mostrar só os 10 últimos valores. Aqui mesmo no Jupyter, como vocês podem ver. Minha referência, podem ver que como terminou aqui em 1, ó, os últimos valores, claro que são o meu sinal de controle, a minha saída, né, que ela está rastreando a referência, então ela também está em 1. E aqui meu tempo, pode ver que ele caminha de 50 e 50 milissegundos, porque foi o TDS que eu defini, 59.5, depois 59.55 e assim vai. Aqui eu estou mostrando só os 10 últimos, né? Quisesse mostrar os 20 últimos, é só eu alterar aqui. Pode ver que ele mostra mais. E vamos rodar mais uma vez aqui o código, só para vocês verem que muda. Vamos lá, vou rodar mais uma vez. É essa que ele mostra, ó. Entre com a malha de controle a ser simulada. Eu quero que faça a malha fechada, então é 1. E aí depois ele vai me perguntar qual é a razão entre a malha fechada e a malha aberta. Eu vou botar uma mais lenta, eu tinha botado 4, né? Vou botar 8 dessa vez. Dá Enter. Ele mostra novamente as informações da planta, né? Mostra novamente os índices de desempenho calculado agora para essa sintonia. Aí novamente eu gero a figura, vocês podem ver que é uma figura idêntica, ele faz o cancelamento dinâmico, né? Ele vai ter uma resposta como fosse de primeira ordem, né? Vai seguir assintoticamente a referência, só que agora ele é mais lento. E novamente aqui, se eu quiser salvar esses dados, eu rodo essa célula e depois eu rodo essa aqui para me mostrar o finalzinho aqui dos dados. Agora aqui eu vou na pasta aqui no MATLAB, no Windows Explorer, né? Vocês podem ver, tá aqui o código, esse código aqui que eu estava mostrando para vocês, rodando lá. Aqui a figura que ele salvou, com o nome certinho, e aqui o Excel com os dados. Então eu vou clicar aqui na figura, para vocês verem como é que fica. Vamos lá, meu computadorzinho, processe a imagem, por favor. E aí vocês podem mostrar, botar no trabalho de vocês, no artigo. Podem ver que fica bacana a resolução, fica bem bonito. Isso aqui vocês podem mudar a legenda, né, a cor, o tracejado da linha, o que está escrito no título, está tudo bem editável, bem genérico lá no meu código. Aqui nós temos os dados, né, vou abrir para vocês verem com que carão que ele salva. Ele salvou aqui, ó, sinal de referência, sinal de controle, saída e o tempo. Ele salva com várias casas decimais, ó. Começa em 0, depois ele vai para 1 e o tempo correndo aqui, ó. Aí tudo isso aqui depois eu talvez faça um vídeo de como é que eu pego essa base de dados aqui que eu exportei do Python e carrego ela lá no MATLAB para quem estiver mais confortável em trabalhar no MATLAB, né, e gerar os gráficos por lá. Talvez seja um próximo vídeo. Bom, eu acho que era isso que eu queria mostrar. Vou rodar só mais uma vez aqui com essa planta em malha aberta, né? Vocês viram ela controlada por um PID. Se eu quero malha aberta, então é 2. Podem ver de novo aqui, mudou os índices de desempenho. Aí gera a figura de novo aqui, ó. Tá aqui, como eu falei, no sistema subamortecido. Meu Deus, eu falei besteira ainda agora que eu falei sobre amortecido, né? Desculpa, galera. Tô gravando na louca. Enfim, eu salvo aqui, ó, ele já gera para mim e ele já vai atualizar a figura aqui. Ele já sobrescreveu a figura, então vocês têm que mudar o nomezinho lá. Quando tiver fazendo, ó, podem ver que ele já sobrescreveu a figura aqui. Podem ver que tem
um erro de ganho estático aqui, que se não me engano o ganho dessa planta é 0.9692, que com o meu PD isso vai ser corrigido, né? Bom, enfim galera, era isso que eu queria mostrar nesse vídeo. Ficou um vídeo mais longo do que eu esperava, mas era isso. Curtam, compartilhem e... quando sai o próximo vídeo do canal? Mano, não sei, quando eu tiver saco de novo pra gravar. Mas eu vou gravar, não vai morrer não. E Inter, tchau pra vocês.